Estamos recebendo o Rodolfo Araújo, que é o diretor de pesquisa e branding da empresa Erdmann Significa, que é uma empresa especializada em comunicação integrada. Estou certo? Certíssimo. Gostaria que você falasse um pouquinho a respeito da Erdmann. Erdmann Significa, ela está no Brasil desde 97, ela chegou no Brasil só como Erdmann, uma agência de origem norte-americana, a sede fica em Nova York. No mundo são 65 escritórios, a gente está em mais de 60 cidades, com 5.500 pessoas. No Brasil nós somos cerca de 180, com escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro. E hoje a gente tem uma proposta de valor de ser uma agência efetivamente integrada, uma agência que resolve problemas de comunicação independentemente da disciplina que está em jogo. A nossa cultura de relações públicas, por valorizarmos o diálogo, a proximidade com os públicos, essa necessidade de ouvir antes de falar, mas quando a gente fala de disciplinas, a gente lança a mão daquela que for mais adequada para resolver o problema dos clientes. E hoje a gente tem a felicidade de atender uma carteira variada, em setores diferentes, enfim, o que nos posiciona muito bem hoje no mercado. Você teve uma palestra na ABA, muito importante, onde você defende que toda marca é social. Esse conceito de toda marca é social, a gente costuma dizer nas nossas conversas sobre comunicação, sobre essa condição de que as mídias se tornaram cada vez mais sociais e a gente acaba restringindo a nossa conversa muito a essa natureza do meio de comunicação como mais horizontal, em que a hierarquia não existe mais, mas a gente não fala muito das consequências disso para as instituições e aí falando mais especificamente das marcas. Então, tudo que uma marca faz é social hoje, não é só a comunicação, não é só a maneira pela qual ela se manifesta num canal como o Facebook, ou Instagram, ou Snapchat, ou Twitter, seja lá o que for. Na verdade, toda e qualquer atitude de uma marca é cada vez mais transparente, tudo ganha visibilidade muito rápido. Então, nunca foi tão urgente para as marcas tomar cuidado e serem atentas a todo tipo de experiência que elas geram nos seus pontos de contato, porque a percepção de valor hoje ela acontece quase que em tempo real e de forma muito transparente. Por isso, tudo que uma marca faz é social, assim como as mídias em que circula a imagem, circulam as opiniões das pessoas a respeito dela. Isso, a mídia social, a marca é social. Com quem está o poder hoje? O poder hoje ele se desloca cada vez mais da instituição para o indivíduo. Quando a gente fala de indivíduo em comunicação, a gente criou um hábito durante muitos anos de falar do consumidor. Hoje, o consumidor é só um dos papéis que o cidadão exerce, então é muito mais correto hoje falar de cidadão. Tem um dos estudos que nós desenvolvemos já globalmente há 15 anos, que é o Trust Barometer, ou Barômetro da Confiança em português. A gente organiza ele em 27 países, o Brasil incluído, pegando a opinião de 33 mil pessoas a respeito da confiança, ou seja, da expectativa que essas pessoas têm em relação às ONGs, aos governos, à mídia e às empresas. Quando a gente olha o resultado brasileiro, as pessoas depositam muito mais expectativa, ou seja, elas acham que as empresas têm muito mais condições de resolverem problemas da sociedade de maneira geral e não só de consumo, compra de produtos e serviços, do que as ONGs, do que a mídia e do que o governo, que é o último colocado nesse ranking. E o brasileiro, por ter muito da sua cidadania voltada para o consumo, acaba enxergando nas empresas o meio mais rápido de atingir seus próprios objetivos de vida. Só que o grau de exigência desse cidadão em relação às empresas também é maior. Então, se de um lado as pessoas esperam muito das empresas, de outro lado também vai haver um grau de exigência elevado. Então, o cidadão, ao cobrar mais da empresa, e aí é um outro dado interessante da pesquisa, cerca de mais de 80% dos brasileiros comuns, ou seja, a gente pergunta em que porta-voz você mais confia na hora de criar... Isso que eu ia lhe perguntar, qual é o porta-voz mais crível? É o indivíduo, é o cidadão. Então o porta-voz mais crível na hora de você formar opinião sobre uma empresa é o cidadão comum, sem crachá. Ou seja, não é o discurso institucional que vai te fazer acreditar mais ou menos numa empresa. Cada vez mais nós, indivíduos, a gente confia uns nos outros, de maneira horizontal, sem hierarquia. Ou seja, eu vou confiar muito mais nos meus pares, nos meus amigos, nos meus colegas, nas pessoas com quem eu mantenho um círculo de confiança, para formar minha opinião a respeito de uma empresa. Então, é decisivo entender qualquer organização, seja empresarial, pública, enfim, precisa entender que o poder ele vai cada vez mais para a mão do cidadão,
que é o que vai, o agente que vai determinar cada vez mais o valor de uma organização. Aí nós podemos dizer que existe ou não diferença do que o você diz e o que você faz. Nesse cenário de mais exigência, num cenário em que há uma maior expectativa em relação às empresas, e por outro lado, o cidadão ganha poder, não só politicamente, mas também no cenário, no campo do consumo e do julgamento das marcas, as pessoas não vão querer apenas um produto ou serviço de qualidade, elas vão querer mais. Elas vão querer, primeiro, que você acredite em algo que faça sentido para elas. Então, a empresa ela precisa representar uma visão de mundo, uma crença que faça sentido para as pessoas. Mas não adianta também ficar só na teoria. A empresa precisa transformar isso em atitude, ou seja, a primeira dimensão é uma identidade clara, né? Ou seja, para gerar identificação com as pessoas. Depois a empresa precisa transformar isso em atitude, em ação, para cumprir o que promete. Aí sim ela vai ter substância para estabelecer os diálogos com seus vários públicos nos vários momentos. Muito bom, Rodolfo. Muito obrigado pela sua presença em Grandes Nomes. Obrigado, foi um prazer participar. Eu tenho certeza que é bastante enriquecedor para todos nós. Sem dúvida, sempre um prazer participar.